Olá, para você que acompanha a Gazeta do Povo, eu sou a Rossana Bittencourt e esse é o podcast 15 Minutos, em que você fica bem informado com os comentários e análises do Frederico Juncker, que está aqui ao meu lado. Fred, bem-vindo. Olá, Rossana, e olá os amigos da Gazeta do Povo. Agora, Fred, vamos falar sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, porque as coisas não estão nada boas para ele no processo que ele responde nos Estados Unidos contra a Trump Media, né, e a Rumble. Isso. Vamos explicar então para o pessoal de casa o que deve acontecer nas próximas horas. Tivemos uma novidade em relação a esse processo que foi movido em fevereiro do ano passado contra o ministro Alexandre de Moraes, como você bem disse, pela Rumble e pela Trump Media, um processo que pode inclusive levar o ministro a uma falência pessoal pelo pedido indenizatório que ambas as empresas fazem contra o Alexandre de Moraes. Basicamente, esse processo ele foi movido em fevereiro, assim que a empresa Rumble começou a receber, via e-mail, ordens judiciais de censura e de fornecimento de dados de usuários da plataforma Rumble por parte do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. E essas ordens, portanto, que buscavam censurar usuários da plataforma Rumble, desrespeitando o tratado existente entre Brasil e Estados Unidos para que essas decisões judiciais pudessem produzir efeitos em território americano e sobre cidadãos americanos, inclusive. A empresa Rumble se negou a dar cumprimento a essas ordens judiciais e promoveu uma ação judicial no distrito de Tampa, na Flórida, no estado da Flórida, nos Estados Unidos, em que buscava, num primeiro momento, a declaração de inexequibilidade dessas ordens judiciais em território americano. A juíza deu uma decisão liminar, considerando que, ao descumprir esse tratado celebrado entre os dois países, essa decisão seria juridicamente inexistente perante o ordenamento jurídico americano e, por consequência, que a empresa Rumble e a Trump Media não precisariam dar cumprimento a essas ordens judiciais do ministro Alexandre de Moraes. Isso acabou redundando, no final de fevereiro do ano passado, na proibição de operação da empresa Rumble no Brasil. Eles que não tinham escritório no Brasil e mesmo assim ficaram então proibidos de operar em território brasileiro, inclusive com o ministro Alexandre de Moraes dando uma ordem judicial, basicamente com 3 determinações: a questão da censura de usuários, a questão de fornecimento de dados de reconhecimento desses usuários e, por fim, que a Rumble designasse um representante legal no Brasil, inclusive para receber essas ordens judiciais. Mas como a empresa não opera no Brasil, ela não está obrigada a ter aqui um escritório de representação. A empresa, então, moveu essa ação judicial contra o ministro Alexandre de Moraes com esse pedido de declaração de inexequibilidade dessas decisões judiciais. Inclusive, o próprio Departamento de Justiça americano, em maio do ano passado, no dia 7 de maio, enviou um ofício direcionado ao Ministério da Justiça brasileiro, tratando desse caso da Rumble, dizendo que o ministro Alexandre de Moraes estava desrespeitando o direito internacional relativo a essas ordens de intimação e citação. Eles estão regulamentados por meio de um tratado celebrado entre o Brasil e Estados Unidos em 2001, um tratado de assistência jurídica mútua, e a própria Convenção de Haia também, que é um tratado internacional que é assinado por grande parte dos países do mundo, dentre os quais o próprio Brasil e os Estados Unidos, em que se regulamenta ali a questão para facilitar a comunicação de atos judiciais entre os países. E o próprio Ministério da Justiça brasileiro, ao responder esse ofício do Departamento de Justiça americano em maio desse ano, considerou que, de fato, o ministro Alexandre de Moraes estava descumprindo o tratado celebrado entre os dois países. A empresa Rumble, ela tem um contato muito próximo com o presidente americano Donald Trump, tanto assim que ela que pressionou politicamente, inclusive, para que o ministro Alexandre de Moraes fosse sancionado nos termos da Lei Magnitsky em julho do ano passado, quando o presidente americano, por meio da ordem executiva, determina a sanção do ministro Alexandre de Moraes, ele faz menção a esses processos, essas ordens judiciais de censura, ordens de censura secretas e ilegais. Pois bem, a empresa Rumble faz, além disso, ela faz um adendo, um aditivo à petição inicial e insere um novo pedido, que era um pedido indenizatório, justamente pelos danos causados por essas decisões judiciais do ministro Alexandre de Moraes contra ambas as empresas, Trump Media e Rumble, envolvendo, inclusive no caso da Rumble, ela surge no mercado de redes sociais como uma alternativa de concorrência ao YouTube, justamente
tendo como elemento central da sua propaganda o fato de respeitar a liberdade de expressão dos seus usuários, e ao ser submetido a essas ordens de censura, eles alegam que essas decisões acabaram por também ocasionar danos à imagem da empresa no mercado americano e no mercado mundial. Esse pedido indenizatório pode, em processos semelhantes nos Estados Unidos, redundar ali numa condenação na casa das dezenas de milhões de dólares, e por isso que, se essa ação vier a ser julgada, ela pode redundar, inclusive, na própria falência pessoal do ministro Alexandre de Moraes. Então, a empresa Rumble pede com que o ministro seja citado por meio desse procedimento da Convenção de Haia. Esse pedido ele chegou em agosto do ano passado no STJ, Superior Tribunal de Justiça, que é a autoridade judicial competente no Brasil para fins de cumprimento dessas ordens judiciais estrangeiras. O termo tecnicamente jurídico é exequatur, dá exequatur a essas decisões. E o STJ decretou imediatamente sigilo nesse processo de citação do ministro Alexandre de Moraes, mas não só. O processo foi remetido para a Procuradoria-Geral da República e para a Advocacia-Geral da União para que eles dessem um parecer se eram favoráveis ou não à citação do ministro Alexandre de Moraes. Tanto a PGR quanto a AGU se manifestaram nos autos e disseram que, olha, não era caso de citar o ministro porque essa citação poderia violar a soberania brasileira. No entanto, essa é uma das teses centrais, inclusive, dessa ação judicial. Ao processar uma autoridade estrangeira, essa autoridade pode invocar como tese de defesa perante o Poder Judiciário americano a questão do ato imune em decorrência do ato praticado por Estado estrangeiro e alegar a questão da soberania. No entanto, nesse caso do Rumble, uma das teses da Rumble é de que o ministro, ao praticar atos que estavam fora das suas atribuições constitucionais e legais, como essas ordens de censura que violam o artigo 5º 220 da Constituição Federal, esses atos são considerados atos ultra vires, ou seja, além das atribuições, e, portanto, ele deve responder na condição de pessoa física pelos danos causados contra essas empresas. E aí, essa tese da violação da soberania, ela teria que ser discutida perante o Poder Judiciário americano. No entanto, o processo, depois desses pareceres, tanto da Procuradoria-Geral da República quanto da Advocacia-Geral da União, o processo ainda não teve uma decisão por parte do STJ. E o que faz, então, as duas empresas, Rumble e Trump Media, hoje? Eles pedem à juíza federal americana autorização para citar o ministro Alexandre de Moraes via e-mail, assim como ele fez no caso das empresas Rumble. E por que eles alegam? Estão alegando basicamente que o Brasil está se negando a dar cumprimento à Convenção de Haia, porque o ministro deveria ser citado nos termos dessa convenção e, portanto, dado essa negativa e essa blindagem do ministro, eles buscam essa alternativa de citá-lo via e-mail, tal qual prevê o Código de Processo Federal americano, que prevê todas as regras ali de tramitação de um processo perante a Justiça Federal americana. E aqui é interessante dizer que eles citam inclusive o caso do Banco Master na petição, dizendo que é uma blindagem institucional do Alexandre de Moraes. E o que diz aqui a petição? Diz o seguinte: as dificuldades que os autores enfrentaram por meio da Convenção de Haia ocorrem no contexto de uma controvérsia institucional extraordinária e contínua envolvendo o próprio réu Alexandre de Moraes, que alterou materialmente as realidades práticas da citação. Reportagens públicas recentes destacam porque os canais tradicionais de intimação no Brasil são particularmente improváveis de funcionar com neutralidade e velocidade razoável neste caso. Em dezembro de 2025, a mídia brasileira divulgou amplamente alegações ligando o réu ao que ficou conhecido como escândalo Banco Master, envolvendo um dos maiores colapsos financeiros da história brasileira. O Banco Master, controlado por um empresário brasileiro chamado Daniel Vorcaro, foi colocado em liquidação pelo Banco Central do Brasil após reguladores identificarem irregularidades graves, incluindo a transferência de grandes volumes de ativos fictícios por um banco estatal chamado BRB, expondo instituições públicas brasileiras a perdas reportadas na ordem dos bilhões de dólares. As autoridades federais brasileiras posteriormente abriram investigações criminais contra o Banco Master, Vorcaro e altos executivos por fraude e lavagem de dinheiro. O caso foi descrito por grandes instituições brasileiras como possivelmente a maior falência bancária, a maior fraude bancária já imposta ao sistema financeiro brasileiro. Nesse contexto, em 9 de dezembro de 2025, o maior veículo de mídia do Brasil revelou que o Banco Master havia firmado um contrato no início de 2024 para pagar aproximadamente 23 milhões de dólares ao longo de 3 anos ao escritório da advocacia de Viviane Barsi de Moraes, esposa do réu,
por uma representação legal e institucional amplamente definida perante tribunais e reguladores e órgãos legislativos. Aqui ele faz menção à coluna da jornalista Malu Gaspar, que trouxe a público esses fatos. O contrato previa pagamentos na ordem de aproximadamente $700 mil por mês ao escritório de advocacia, embora o escritório não pareça ter realizado trabalhos substanciais. Essas revelações, combinadas com relatos contemporâneos de que o réu participou pessoalmente da defesa do Banco Master, enquanto o contrato permanecia em vigor, geraram ampla repercussão pública sobre conflitos de interesse e proteção institucional. E aqui ele faz menção ao fato de o ministro Alexandre de Moraes ter entrado em contato com o presidente do Banco Central do Brasil, Gabriel Galípolo, em favor do Banco Master, e inclusive a própria reunião que teria ocorrido na casa do banqueiro Daniel Vorcaro com o presidente do BRB. Segue a petição. A controvérsia resultou em medidas extraordinárias de sigilo judicial, incluindo o encerramento dos processos relacionados ao Banco Master no STF e o rápido encerramento das investigações preliminares sobre o réu pela PGR. Ou seja, o Procurador-Geral da República, no início de dezembro, acabou por arquivar aqueles pedidos de que o Alexandre de Moraes fosse investigado por esses contratos com o Banco Master. E um dos fatores que torna esses desenvolvimentos relevantes para a entrega do réu da citação é o nexo dos Estados Unidos associado ao Banco Master. A mídia dos Estados Unidos descreveu o Banco Master como tendo recentemente garantido um contrato de aluguel como um dos aluguéis mais altos já registrados em Miami e aquisição por Vorcaro de um imóvel de $85 milhões em Miami Beach. Esses fatos aumentam a probabilidade de que o réu teria incentivos aumentados para evitar o processo nos Estados Unidos e resistir ao comparecimento voluntário. A controvérsia do Banco Master está sendo tratada sob condições de opacidade incomum e sensibilidade institucional nos mais altos níveis. Assim, esses desenvolvimentos reforçam a demonstração dos autores de que a citação por meio de mecanismos convencionais é impraticável dentro de um prazo razoável e que meios alternativos razoavelmente calculados para fornecer notificação real são justificados. O registro mostra que os autores cumpriram todas as etapas exigidas pela Convenção de Haia, o processo está deliberadamente parado e o réu permanece plenamente ciente desse processo. Nessa circunstância, a citação alternativa não é apenas permitida, mas necessária. Então, você vê que eles demonstram perante a juíza federal americana que vai apreciar esse pedido de citação via e-mail do Alexandre de Moraes, a questão da blindagem institucional do ministro do STF, seja pelo STJ, que até o presente momento se negou a dar cumprimento a essa citação nesse processo, seja pelo próprio STF, pela Procuradoria-Geral da República, nesse escândalo envolvendo o Banco Master. É muito provável, considerando inclusive precedentes de outros tribunais nos Estados Unidos, que seja deferida essa citação pessoal do ministro Alexandre de Moraes via e-mail. Então, inclusive, eles citam ali 2 e-mails dos quais ele se utilizou para comunicar à empresa Rumble sobre essas ordens judiciais de censura e dizem, portanto, que esses e-mails estão operacionais e, se citado por esses 2 e-mails, ele vai tomar ciência, né, do processo movido pela empresa nos Estados Unidos e aí se inicia então o momento em que, uma vez citado por e-mail, ele vai ter que apresentar a sua defesa perante o Poder Judiciário americano e muito provavelmente que, né, se chegue ali um julgamento no caso desses processos de indenização no Poder Judiciário Federal americano, o processo ele é julgado por um júri composto ali de cidadãos comuns do povo que são sorteados num processo semelhante ao do Brasil nos casos de crimes dolosos contra a vida. Então, a situação do ministro Alexandre de Moraes se complica nos Estados Unidos agora com esse processo, inclusive informações de que a retomada dessa medida de citação pessoal do ministro vem no contexto de que o Lula teria prometido ao Donald Trump, ao governo do Donald Trump, recuar, que o STF, o governo brasileiro recuariam nessa questão das Big Tech e, no entanto, até hoje a Rumble está proibida de operar no Brasil, Rossana. Bom, vamos ver como é que o ministro se sente, né? Provando do que ele mesmo provocou. Gosto, isso aí. Bom, é isso então. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você ainda não é assinante da Gazeta do Povo, não deixe de fazer sua assinatura. Tem promoção especial de aniversário, são 107 anos de Gazeta do Povo e você vai pagar só R$1 por mês durante 6 meses. A gente espera vocês, claro, no próximo episódio do 15 Minutos. Tchau! Olá, eu sou a Rossana Bittencourt da Gazeta do Povo. Espero que você tenha gostado do vídeo. Aqui na tela você pode clicar em outras opções para continuar acompanhando nossas análises e comentários. E não esqueça, assinando a Gazeta do Povo, você apoia o jornalismo independente, garante acesso a conteúdos exclusivos e fortalece nosso trabalho aqui no YouTube. Muito obrigada!